Bem-vindos ao último debate do ciclo de debates África Habitat, aqui no Arquiteturas Film Festival. Peço desculpa por este pequeno atraso, mas com sessões simultâneas de filmes e debates, a coisa às vezes é difícil de conciliar. Mas obrigado por estarem aqui. Este ciclo tem sido muito interessante neste espírito informal, aqui no café do cinema, e esta ideia de tirar das salas de projeção de filmes alguns temas, algumas ideias, conteúdos e trazê-los para os outros espaços deste edifício, nomeadamente para estas vitrines onde temos obras e peças de dois artistas plásticos angolanos, o Lino Damião e o Nelo Teixeira, que nos dão aqui um fundo para que a conversa aconteça. Lá embaixo temos também uma vitrine com o trabalho do Afonso Quintan, uma pesquisa sobre os cineteatros de Angola, nomeadamente o Cineteatro do Namibe, que é um dos mais icónicos edifícios dos anos 70 ali no Namibe. Angola é o país convidado deste ano no festival e, portanto, fazia todo o sentido trazer o projeto África Habitat, sediado aqui na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, para o festival, e nesta parceria surgiu a ideia de criarmos aqui um cruzamento entre a arquitetura e o urbanismo, mas também o cinema e a cultura, a música, etc. Neste cruzamento pensámos em convidar sempre dois oradores, um da área da arquitetura e urbanismo e outro da área da cultura, do cinema, enfim, das artes. Os debates têm sido moderados pela Nádia Albuquerque. Eu vou passar a palavra à Nádia, que depois apresenta os oradores e conduz a conversa. Até já. Olá, muito boa tarde. Para dar início então ao ciclo de debates, passo a dar a introdução ao tema de hoje. Após a Dipanda de 75, Angola resistiu longas décadas de conflitos civis que moldaram a forma como a sociedade vive. O Kuduro surge finais dos anos 80 na periferia de Luanda como forma de expressão social da juventude, sobretudo como dança e depois como música. O filme desta noite retrata a procura de identidade dos jovens poetas através do Kuduro dos Mocecos de Luanda. Desde já agradeço a presença dos nossos convidados, que passo a apresentar Osvaldo Brás. Nascido em Angola, é arquiteto, foi chefe do Departamento de Urbanismo, bem como diretor provincial das Obras Públicas em Kwanza Sul, doutorando em Urbanismo na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a desenvolver tese sobre o Moceco do Kazenga. Vítor Balanciano, nascido em Portugal, jornalista, crítico cultural, cronista, professor com formação em Antropologia e Sociologia, trabalha no Jornal Público, escrevendo sobre diversos temas, nomeadamente música e arte. Começava por ti, Osvaldo. Como foi crescer no Moceco do Kazenga naquele tempo? Antes de mais, muito boa tarde. Queria agradecer a presença de todos aqui, em particular o Paulo e a com licença. Com licença. E o projeto África Habitat, pela oportunidade que me dá para poder falar um bocadinho sobre o Kazenga. Bom, falar do Kazenga, realmente dizer que o Kazenga de hoje não é o Kazenga de ontem, não. Há uma grande diferença, porque eu nasci no Kazenga e naturalmente tenho estado a frequentar o Kazenga e estou a desenvolver uma tese sobre o Kazenga, e o Kazenga sofreu grandes transformações desde 75, depois da independência, que naturalmente a população do interior que procurava segurança praticamente dirigia-se a Luanda, e os Mocecos eram os lugares onde
essas pessoas se instalavam, não é verdade? Então, quer dizer, ao longo desse tempo, o Kazenga sofreu grandes transformações. As pessoas foram construindo em áreas livres, ao longo da linha férrea, nas linhas de água, e, quer dizer, foram surgindo mais becos, mais ruelas, enfim. Tanto mais que antigamente, se eu lembro perfeitamente, em 6 meses a administração colonial fazia terraplanagem nas vias secundárias e terciárias, coisa que hoje já não acontece. Praticamente as vias secundárias e terciárias estão degradadas, não é? E intransitáveis, as pessoas não conseguem transitar. Portanto, realmente é uma situação muito triste e eu penso que nós, como arquitetos e engenheiros, não só angolanos, aqueles que realmente amam Angola e que queiram dar o seu contributo, devem perfeitamente contribuir para que naturalmente as coisas possam mudar, não é? Possam mudar, porque é inconcebível ver o Kazenga, não só o Kazenga, assim como outros museques que realmente eu conheço e eu penso que o Paulo também conhece perfeitamente outros Kazengas, como Sambizanga, Rangel e outros, que têm um nível de vida praticamente desagradável, não é? E pronto. Muito bem, obrigado, Oswaldo. Estava a falar sobre as transformações físicas dos museques, não é? Que a densidade aumentou e a construção também. Sentiu alguma diferença nas vivências de como as pessoas viviam esse espaço nos museques? Realmente eu senti, porque antigamente havia muito mais solidariedade. Os vizinhos, os amigos eram muito mais próximos. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Quer dizer, não quer dizer que a proximidade deixou de existir. Não, as pessoas continuam a ser próximas, mas já não como antigamente. As pessoas continuam a ser solidárias, mas já não como antigamente. Já não. Porque as pessoas passaram a desconfiar-se uma das outras. Não é? Já não é aquela confiança de antigamente, já não é. Este é o meu ponto de vista. Sim, sim. E no sentido da comunidade, a comunidade ainda cria como criava antigamente? Juntava-se? Tinha um ponto de encontros? Realmente, a vivência do Museque continua. As pessoas continuam a se encontrar, de facto, mas de forma restrita. Não é? Antigamente as pessoas permaneciam muito mais na rua, não é? Porque é bem verdade que a rua é a continuidade do quintal, não é? O quintal é um espaço de servidão que normalmente as casas têm, onde são desenvolvidas várias atividades, não é? Como atividades domésticas, e reuniões familiares, o lazer. Então, quer dizer, as pessoas ficam na rua não é porque não têm por onde ficar, mas não. As pessoas gostam de ficar na rua porque realmente conseguem trocar impressões, conseguem conviver, conseguem abordar diversas questões, não é? Antigamente, há uma situação que eu gostava de realçar aqui, em que nós tínhamos as chamadas mutambas, não é? Aqui na Europa, portanto, chama-se praça.
Mutamba são lugares de encontro e normalmente essas mutambas são feitas debaixo do imbondeiro ou de uma mulembeira, não é? É lá onde praticamente as coisas acontecem, onde as pessoas trocam impressões, falam do cotidiano e que muitos desses lugares atualmente deixaram de existir, foram ocupados esses lugares, não é? Mesmo os imbondeiros, não é? Quer dizer, com essa transformação toda que houve, muitos desses espaços imbondeiros passaram a ser particulares, não é? As pessoas apropriaram-se desses imbondeiros, dessas mulembeiras, não é? Quer dizer, no fundo, estenderam os seus quintais, apropriaram-se desses espaços, não é? Que nós encontrávamos-nos, trocávamos impressões e que hoje em dia isso já não existe. Muito obrigada, Osvaldo. Bem, eu vou passar aqui a palavra ao Vítor. Alterando agora o tema um bocadinho para a música. Vítor, qual a sua leitura sobre o impacto da música nos bairros sociais? Em algum contexto em particular ou em geral? Diga. Em algum contexto em particular? Não, assim, no geral. Ui! Tenho muito por falar, mas pode desenvolver. Eu acho que, enfim, respondendo também de uma forma um bocadinho genérica, eu acho que muitas das músicas chamadas músicas populares, eu não sei se isto está a funcionar na perfeição. Tá? Obrigado. Já agora, boa tarde. Não quero passar por uma aula de cada e não dizer boa tarde. Então, na minha visão, claro que há traços que se repetem em diferentes esferas, chamemos-lhes periferias, chamemos-lhes bairros sociais, chamemos-lhes zonas socioeconómicas problemáticas, que é uma palavra que eu acho linda, que nós costumamos utilizar em Portugal, não é? Os bairros problemáticos, seja lá o que é que essa porcaria for. E, portanto, sim, há traços, evidentemente, desde a música blues até ao rock, até ao samba, até ao kuduro. Ou seja, há um bocadinho esta ideia que, e o Osvaldo já falou de uma série de traços que conseguimos aqui trazer, identificar de alguma forma porque é que essas músicas emergem nesses contextos. Nomeadamente, porque, em primeiro lugar, não há, por norma, nesses contextos, não há uma noção comercial, industrial da arte, da música, em primeira instância. Ou seja, o que há é uma vontade urgente, se quisermos, de comunicar, de expressão, e que muitas vezes começa pela vizinhança, nos átrios, como há bocado o Osvaldo dizia, nos quintais, que pode gerar relações de amizade, de relações de confiança, também como de competitividade e de agressividade também. Como acho que eu já vi o filme da Inês há muitos anos, confesso, mas eu acho que o filme da Inês, de alguma forma, retratava esses paradoxos. Ou seja, por um lado, sim, a música naquele contexto que a Inês e o Quiluange retrataram, por um lado, era um meio fortíssimo de comunicação de identidades, se tu quiseres, e de uma expressão muito potente daquele contexto, mas também gerava competitividades agudas, como aliás é muito comum acontecer neste tipo de músicas, seja, sei lá, nas expressões mais conhecidas, como as guerras dos sistemas de som ou dos sound systems jamaicanos e por aí fora, que depois foram expandidos para o mundo ocidental. Enfim, todas essas lógicas, essas tensões, muitas vezes que são contraditórias, estão presentes neste tipo de músicas. E depois eu diria que há uma segunda fase, que é a fase em que, por norma, essas músicas podem ser, enfim, os termos aí diferem muito, há quem chame que podem ser apropriados. Quer dizer, o que o Bob Dylan fez do blues do Delta do Mississippi é isso. O Bob Dylan, na verdade, apropriou-se da música Delta do Mississippi e tornou-a comercial, se nós quisermos, tal como em Portugal, por exemplo, aconteceu com os Baracas Som Sistema e com o Kuduro e por aí fora. Depois os termos, como eu há pouco dizia, diferem. O que é apropriação? Há pessoas que, quando olham para essas dinâmicas, têm visões negativas. Há outras que acham que há um impulso ali, que é um impulso estimulante
e que faz sentido. No caso do Kuduro, e mais uma vez o caso do Kuduro é interessante, porque tal como a maior parte das outras expressões, estou-me a lembrar, por exemplo, do baile funk do Rio de Janeiro, por norma são linguagens corporais em primeira instância também, ou seja, antes de serem música são performance. E uma performance normalmente em que o corpo é quase deformado, portanto há ali uma comunicação fortíssima e a própria palavra também é performance. Podemos dizer muitas vezes, e o filme da Inês, mais uma vez, tanto quanto eu me recordo, também aborda essa dualidade, a palavra tanto é performance no sentido de sublinhar o som e de ser uma espécie de reiteração da malícia sexual ou erótica, como também é política, no sentido mais forte da expressão política, porque precisamente expressa sentimentos de injustiça, sentimentos de querer de uma afirmação identitária. E, portanto, na verdade, eu acho que, por norma, quando esse tipo de músicas emerge nesses contextos, tem uma pujança, por norma, tem uma grande pujança mesmo. E eu acho que parte do fascínio que nós, na Europa, nos últimos 20 ou 30 anos, temos para essas músicas, tem a ver precisamente com isso. Porque acho que a Europa, na verdade, é um continente adormecido, do ponto de vista das ideias, muito preocupado com a sua história, muito preocupado com um lado autofágico na forma como vivemos o tempo e o espaço. E, na verdade, parte do fascínio sobre estas músicas advém daí, advém precisamente de haver quase uma... eu, às vezes, não sei se lhe chamaria desprezo pela história, mas há, evidentemente, o que há é uma vontade urgente de comunicar, que acho que na Europa se perdeu, ou no mundo ocidental se perdeu. E daí há um grande fascínio, às vezes completamente romantizado e fetichizado, na minha opinião, mas que continua a existir sem dúvida nenhuma. E que depois isto também se sente em Portugal, né? Enfim. Mas isso já iremos falar disso mais tarde, acho eu. Muito bem desenvolvido, obrigada, Vítor. Passar aqui ao Osvaldo mais uma vez. Sim, pode acrescentar. Eu só para acrescentar daquilo que o meu colega do painel acabou de dizer. Dizer que os diversos estilos de música, de dança que existem em Angola tiveram origem no Museque. Antigamente, entretanto, já existia a rebita, o cabetula, a casucuta, né? São danças e músicas que normalmente eram apresentadas nos óbitos e, em alguns casos também, nos alambamentos. Eu penso que o auditório percebe o que eu estou a dizer, alambamento. Não sei se é um alambamento, é um casamento tradicional. Eu penso que muitas vezes aqui não sabe o que está a não é. explicar. A maior parte das pessoas não sabe o que está a dizer. Explica. Alambamento é o casamento tradicional, não é? Que normalmente os angolanos e os africanos, no modo geral, fazem quando vão pedir a mão à filha de um determinado senhor, não é? Por exemplo, eu quero casar com a Nádia ou com uma outra pessoa e naturalmente eu tenho que me dirigir ao seu pai e fazer todos os deveres, não é? Quer dizer, normalmente quem dirige o alambamento são os tios, não são os pais, não. São os tios da rapariga. São os tios, portanto, apresentam uma determinada relação, não é? Apresentam uma determinada relação
e o noivo vai preparar as coisas que os tios estão a exigir, né? E marca-se uma data em que os pais do noivo vão à casa da noiva para pedir a mão da rapariga. Então, nesta data, naturalmente é feito portanto, vários pratos típicos, depois das conversas surge o banquete. Este é que é o alambamento. As danças como rebita, cabetula, a casucuta, o quilapanda, portanto, essas danças normalmente eram apresentadas em óbitos e por vezes em alambamentos. E também para dizer, mais tarde surgiu a quilapanda. A quilapanda também é um outro estilo de dança e de música, não é? Que, de certa forma, contribuiu bastante para o surgimento do kizomba. Portanto, a quilapanda, o semba, e depois houve influências externas, não é? Como o merengue. Isso, de certa forma, influenciou o surgimento do kizomba, assim como também o zouk. O zouk influenciou muito. E isto surgiu nos anos 80. O kizomba. Portanto, o kizomba praticamente foi influenciado pelo semba, quilapanda, nos anos 80. Muito bem, obrigada. Então são danças festivas? Bom, de celebração. O kizomba, hoje em dia, quer dizer, é dança de salão, não é? Uhum. Todos nós dançamos a kizomba, há vários músicos que cantam a kizomba, não é? Mas todos esses estilos de música e de dança surgiram do Musec. Gostaria de ter aqui o teu ponto de vista como arquiteto. O que é que achas que promove mais a interação e a criação de arte entre a comunidade nos Musecs? Se é a forma como eles são construídos e moldados ou se é os costumes do povo? É assim, quer dizer, a música e a dança é cultura, não é? É cultura. E esta cultura é passada de geração para geração, não é? É evidente que houve uma quebra, não é? Houve uma quebra que a juventude de hoje já não está muito interessada no casucuta, no quilapanda, que antigamente os mais velhos dançavam, não é? Mas também dizer que o surgimento da kizomba, dançando ou cantando, quer dizer, no fundo tem muito a ver com as dificuldades que as pessoas passam, não é? As pessoas do Musec têm muitas dificuldades, então tornam-se criativas. É uma forma de sobreviver, não é? E vão dançando, vão cantando, não é? Por isso é que hoje em dia nós vemos o Matias Damasio, o Filho do Zua, entre outros cantores mais, e naquela época também houve grandes músicos como David Zé, Urbano de Castro, o mais velho Ilíada Quimoeso, que, quer dizer, eram
cantores de renome naquela altura, não é? Ok. Então, é mais o espaço que eles viviam no MUSEC, como comunidade, que os marcou, Exatamente. do que propriamente os costumes, ou é um misturar dos dois? No fundo é a mistura dos dois, não é? Porque, quer dizer, isso passa de geração para geração, não é? O espaço em si influencia a nossa maneira de estar, a nossa maneira de conviver, de trocar impressões, tudo isso tem relações com o espaço. Como é que acha que o espaço nos MUSECs influencia essas interações? Bom, é assim, eu penso que muitos que estão aqui, certeza que não conhecem o MUSEC. Não quero, de certa forma, quer dizer, ignorar as pessoas. Não é bem isso, não é bem isso, não é. Mas o MUSEC em si tem as suas características, não é? Tem as suas características, tem a sua forma também de estar, não é? Porque se virmos bem, o MUSEC tanto tem as suas como diria, tem as suas riquezas, tem formas de atrair as pessoas e, de certa forma, fazer com que essas pessoas criem afeto, criem laços fortes com o espaço. Não é? O facto de existir ruelas, becos, quer dizer, esta é uma forma própria do MUSEC. Mas há coisas muito boas no MUSEC. Nós, às vezes, só vemos as coisas negativas no MUSEC, mas lá existem coisas boas também. Então, é importante que passamos a ver o MUSEC de uma outra forma. Portanto, as ruelas e becos, como estava a descrever, fazem parte da identidade? Fazem parte, permitem, de certa forma, a construção do caráter e da identidade local dos habitantes. Porque, quer dizer, a atitude, a forma de estar da pessoa é influenciada por essa forma do MUSEC. Não é? Muito obrigada, Osvaldo. Gostaria de passar a palavra aqui a Vítor, novamente. Gostaria de ler um excerto do seu texto. Preferia dar música ao centro da cidade. Às vezes, a arte antecipa ou contribui para acelerar transformações sociais. Um dia, quase sem darmos por isso, integramos uma realidade como sendo nossa e nem nos aperceberemos que antes existiu um processo de assimilação que demorou o seu tempo. Poderia elaborar um pouco sobre esta passagem? Sei lá o que é que eu quis dizer com isso. Não sei, um bocadinho esta ideia, há bocado eu estava a falar dessa ideia da apropriação ou não de contextos culturais, e na verdade, estava a pensar, de repente estava a ouvir o Osvaldo, evidentemente, mas estava a elaborar ao mesmo tempo e a pensar que a grande vingança dessas músicas, digamos assim, é quando há um momento em que eu costumo citar um verso de uma música brasileira de um DJ que é o DJ Malbor, que é uma música das favelas, do MUSEC, digamos assim, no Brasil, e o verso diz qualquer coisa do género: isto é música de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E acho que a grande vingança é essa, ou seja, independentemente dos estigmas, estas músicas, quando são depois ouvidas, experienciadas pela maior parte das pessoas, geram as mais diversos tipos de respostas. E, na verdade, no caso da música física, como o baile funk, como o kuduro,
Ou outras músicas que não têm necessariamente a ver com essa resposta física, mas têm a ver com o tipo de respostas, como, mais uma vez, eu cito músicas populares que a gente conhece, como o blues norte-americano, até o jazz, evidentemente. A grande vingança é precisamente como é que depois essa música é vivenciada, inclusive por aqueles que, numa primeira instância, a estigmatizam. E estigmatizam não porquê? Porque, evidentemente, a identificam como bairros pobres, aquilo que nós em Portugal dizemos, os bairros problemáticos da periferia de Lisboa, e ao mesmo tempo a grande vingança é essa. Depois estamos a ouvir aquela música, os estigmas não desaparecem, evidentemente, mas a vingança é essa, é porque, na verdade, pelo menos há um momento em que conseguimos quase que nos despir desses preconceitos, num primeiro momento, e de repente estamos a vivenciar música que, quando vimos a saber de contexto, qual é o contexto, a proveniência, aí entra o lado da racionalidade, que é o lado da racionalidade no sentido mais do estigma. Mas a grande vingança destas músicas populares, que nasceram em esferas populares, em esferas como o Osvaldo já nomeou, com coisas extremamente positivas, e não é preciso ir para os homossexuais, basta ir para o bairro, sei lá, para os bairros da periferia de Sacavém e por aí fora, onde evidentemente que aquilo há problemas. Claro que as pessoas em última instância têm problemas em viver têm problemas socioeconómicos evidentemente graves e não se pode romantizar isso, como é evidente, mas também há coisas fantásticas ali, inclusive fazer arte, com certeza que nasce ali arte, nasce afecto, ali há amor, como é evidente, e há amor de uma maneira intensa, forte. Claro que depois os meios de comunicação, do qual eu faço parte, desse sistema de comunicação, enfim, desse sistema social, claro que há uma série de olhares que pervertem precisamente essa possibilidade de ali também haver amor e haver arte. Mas ela está lá, claro que está lá, e existe em bruto, existe com essa urgência, uma urgência como nós muitas vezes, que vivemos aqui no centro, nem sequer nos apercebemos, mas essa urgência, na verdade, muitas vezes é transposta da periferia para o centro e às vezes também reenviada no sentido contrário, evidentemente. Se nós formos a Massamá, eu acho que, ou à Quinta do Mospo, a maior parte das pessoas, o discurso que elas reenviam para o centro é o mesmo que nós reenviamos, ou seja, é estigmatizante totalmente como o contrário. As pessoas de Massamá não vêm ao centro de Lisboa porque para elas o centro representa perigo, representa serem ostracizadas, representa, sei lá, representa tudo aquilo que as pessoas na verdade não querem, mas que é os do centro, pensam que quando vão a Massamá ou a Quinta do Mocho, pensam que vão sofrer na pele também esses estigmas. Portanto, acho que há aqui relações de lado a lado que precisam de ser vivenciadas de uma outra forma, e eu acho que a arte e, neste caso, a música, nesse sentido que eu, nesse palavreado que o pai escrevi, tem essa possibilidade de, precisamente, de refletir e ao mesmo tempo antecipar a realidade. Nesse sentido, sim, acredito nisso. É da sua opinião que a música com herança africana, brasileira, por exemplo, com o tempo vai passar também a ser parte da cultura portuguesa? Eu acho que já é, quer dizer, isto sou eu a dizer, mas claro a sua opinião. Claro que essas tensões e paradoxos existem de lado a lado, ou seja, quem sou eu para dizer, sei lá, a um músico que nasceu em Angola, mas que vive há muitos anos em Portugal, se a música dele é portuguesa ou é angolana? Ele é que tem que decidir o que é que... Se é que isso é importante para ele, na verdade, se aquilo é música portuguesa ou não, e na verdade essas tensões, essas baralhações identitárias existem de lado a lado. Eu recordo-me, por exemplo, que quando comecei a ouvir Kuduro, sei lá, no início dos anos 2000, a maior parte dos amigos meus que ouviam hip-hop, eles testavam Kuduro. Hoje em dia, claro que é uma linguagem completamente assimilada, mas na verdade o Kuduro baralhava porquê? Baralhava porque para as pessoas que consumiam cultura global do hip-hop, aquilo, apesar de tudo, tinha ali qualquer coisa que remetia para a África, precisamente. E se eu era do hip-hop, eu queria era ser americano, de alguma forma. E, ao mesmo tempo, os pais dessas pessoas mais novas, que ouviam o Semba, ou ouviam a Morna Cacá Bojana por aí fora, o Kuduro também não era bem visto, porque precisamente reenviava para o Ocidente da tecnicidade, da tecnologia, do digital. E, portanto, era uma música desconfortável em qualquer dos sentidos, na verdade. E para os portugueses também, evidentemente, os portugueses não compreendiam nada daquilo, porque, ao mesmo tempo, aquilo era música que remetia também precisamente para a África, portanto, não podia ser a música portuguesa. E ainda hoje,
todas essas baralhações estão presentes e ainda não estão pacificadas, nem sei se algum dia estarão. E provavelmente isto para mim não é problemático. Agora, ajuda-nos a pensar precisamente sobre nós, sobre o que somos, sobre o que desejamos ser, e nesse sentido, sim, a música tem um lado meio profético nesse sentido para mim. Muito obrigada, bem colocado, Vítor. Bem, eu passava agora a palavra ao Paulo, para saber se temos alguma pergunta das pessoas que estão aqui a nos ouvir. Ok. Bom, isto por causa do Covid, não vamos andar a passar de mão em mão o microfone. Quem quiser fazer perguntas, chama. E eu fico aqui. Sim. Não. Bom, eu tenho várias questões em relação ao que foi dito. E umas em relação ao Osvaldo e outras em relação ao Rui. Vítor. Bom, começo pelo Osvaldo. E pelo Osvaldo, o que eu quero dizer é o seguinte: não é verdade que a música angolana e tudo começou nos Moçeques. Não é verdade. Porque o grupo contemporâneo mais conhecido da Angola e que lançou tudo, que se chama Angola Ritmos, as pessoas não moravam no Moçeque. O Liceu Vieira Dias não morava no Moçeque. O Amadeu Amorim não morava no Moçeque. O Xodó não morava no Moçeque. Portanto, isso é uma linguagem nova que foi posta pós-independência, para criar uma situação de relação de colonização e menosprezo. O que se passa na realidade é o seguinte: essa gente, durante os anos 50, 40, vivia entre a Cidade Alta e as Ingombotas. E com a massificação da colonização, começaram a ser empurrados para os Moçeques. Mas esses que eu falo do Angola Ritmos sempre viveram na cidade. Sempre viveram na cidade. Porque depois há aquela ideia que... Mas que música é que esse grupo praticava? Desculpa? Que música é que esse grupo praticava? No Angola Ritmos. Desculpa lá, se não sabes isso, vou dizer. Estou a provocá-lo. Estás-me a provocar. Então provoco-te ao contrário. Se tu não sabes disso, devias saber. Então, é a provocação ao contrário. A música que eles tocavam vinha de onde? Essa que é a questão, não é onde é que eles vêm. Não. O Angola Ritmos toca música angolana. O Angola Ritmos... O que é que estás... A música angolana. Faziam samba. O samba nasce onde? O samba nasce de onde? Os primeiros... Nasce na casa das elites, não nasce? Não. Então, os primeiros a fazer samba, o primeiro samba é feito pelo Angola Ritmos. E eu queria perguntar se há mais questões do público. Olá, boa noite. Bom, eu estou achando interessantíssimo esse debate. Queria agradecer o Osvaldo e o Vítor, especialmente no que toca o que foi falado aqui sobre a música, e a música brasileira, né, Vítor, que o Vítor tem conhecimento. Eu acho que é super interessante, e se nasce ou não no Moçeque, né, se a origem é ou não do Moçeque ou da favela, eu acho que a gente tem aqui um grande tema, né, para longas conversas de bar, na academia, né, nos becos e vielas das favelas e dos Moçeques mundo afora, né? Mas no Brasil tem sim uma relação muito próxima, né, da música e da cultura com o espaço da favela. Eu achei muito bonita a forma como o Osvaldo começou aí o argumento e o Vítor complementou, justamente fazendo essa associação da cultura com a produção do espaço, né? Como que o beco, o quintal, a mutamba, né? Que é uma palavra nova que eu não conhecia, Osvaldo, obrigada, eu achei super interessante. E no Brasil, a produção do espaço e a própria construção desigual do espaço brasileiro, de uma forma mais macro, narrou muita história de música. Então, acho que é um tema pertinente mesmo para a gente fazer uma historiografia da música, né? Da música na favela, no Moçeque. Nara Leão estava cantando na década de 40, né? Numa vasta extensão, onde não há plantação, né? Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. É a década de 40, 50, momento de urbanização brasileira.
Tem também a carta de despejo desse período, né, contando aí sobre a remoção do cortiço, o despejo do cortiço, histórias doídas também, né, que hoje se desdobra no funk, né, já até trazendo alguma violência na letra, né, porque é o momento que a gente está vivendo também. Então, acho que essa discussão é super interessante, se ela nasce ou não. Não posso falar do MUSEC, obviamente, mas a partir da leitura brasileira, eu acho que tem sim uma grande influência, né? Eu não nasci na favela, né? Estudo territórios autoproduzidos, junto com o Paulo aqui, com o Oswaldo, e sendo brasileira, eu sinto que a música da favela, que nasce na favela, influencia uma geração inteira, né? Uma sociedade inteira. Não traz mudanças estruturais, isso é importante a gente dizer também, né? A classe média alta canta e dança o funk, mas não tem mudanças estruturais, né? Só coloca em pauta. Mas, enfim, isso tudo é também um pouco para agradecer e o debate, que eu achei super rico, e, se fosse possível ainda, eu gostaria que o Oswaldo e o Vitor falasse um pouco, explorasse um pouco mais os aspectos positivos dos becos, da Mutamba, né, desse aspecto que o Oswaldo fala que passou de geração para geração, o que fica, né, o que vai ficando, o que vai se alimentando aí entre os becos e mutambas dos MUSECs, né, como que isso se transborda ainda hoje em relações de sociabilidade, de convivência, né, de redes de solidariedade que o Estado não dá conta, né? Então, essas redes de solidariedade são importantes também nas mutambas aí da vida, né? Falando um pouco sobre a ótica também do Brasil. Então, agradeço e vamos continuar essa história aí da historiografia da música do MUSEC. Obrigado. Não sei, eu acho que tu já disseste tudo em relação aos aspectos positivos, acho que acabaste de os nomear em 2 ou 3 frases, e são esses exatamente, são essa possibilidade dessas redes de solidariedade, redes de proximidade, que evidentemente a maior parte destes bairros, através da arte também, é como se a arte serviço de interposto ou de mediação entre as pessoas, e isso é extremamente positivo, evidentemente, ponto de ligação, se tu quiseres. Isso é raríssimo hoje em dia. Nós aqui vivemos no chamado centro privilegiado, achamos que o é. Na verdade é muito mais difícil de irromper, apesar de tudo. Claro que com isto eu não quero idealizar, evidentemente, a vida difícil das pessoas que vivem nesses contextos, evidentemente, mas concordo inteiramente contigo. Por norma, estes contextos, quando estão associados a fortes expressões de criação ou artísticas, conseguem ter essa dimensão que tu nomeaste, e faz-me imenso sentido. É isso. Realmente, o que eu tenho a dizer é que no MUSEC a rede, há vários tipos de redes, não é? Tanto as pessoas, para poderem, tanto quando há um óbito, há um casamento, normalmente as pessoas contribuem, não é? As pessoas dão um pouco daquilo que têm para que as coisas normalmente possam acontecer. Por exemplo, quando há óbito, as pessoas contribuem, dão um bocadinho, há sempre uma tigelazita em que as pessoas depositam dinheiro para poder ajudar, portanto, o óbito, assim como também no casamento. No casamento, não é só a família do noivo, a família da noiva que dá, até os próprios vizinhos também ajudam. Não é preciso chamar o vizinho para poder ajudar, não. O próprio vizinho disponibiliza-se para poder ajudar com alguns
alguns serviços ou trabalhos domésticos que houver. E há uma outra coisa também que eu pude constatar e achei muito interessante na questão das redes, é a Quichiquila. Quichiquila, o mais velho conhece a Quichiquila. Então, pronto. A Quichiquila, portanto, no fundo é que aquilo é uma contribuição, não é? Por exemplo, um grupo reúne-se, não é? Podem cada um ter a sua profissão, mas um grupo reúne-se e por mês cada um se calhar dá 20 euros, não é? 20 euros. Tanto a Andrea 20 euros, o Osvaldo 20 euros, o Paulo 20 euros. E o valor que houver, quem leva é uma das pessoas do grupo. No mês. No próximo mês é uma outra pessoa, assim sucessivamente. Quer dizer, essa é uma forma de ajudar as pessoas, principalmente para aquelas famílias de rendimento baixo, não é? Aquelas famílias que têm, se calhar, que vivem dos mercados, que nós lá chamamos de praça. Nós lá chamamos de praça. Vendem nos mercados e que realmente não têm grandes valores. Então encontram essa forma de poder aumentar o seu rendimento. Quer dizer, é uma coisa muito interessante que realmente eu pude constatar e que eu achei muito giro. Achei muito giro. Já agora, se tu és brasileira, estava a pensar no samba, que é uma música que em Portugal as pessoas, associou ao carnaval, não é? Na verdade, o poder subversivo do samba é inacreditável. Há um disco agora do Luca Argel, um músico brasileiro que está radicado cá há uns anos no Porto. Ele fala muito disso. Isto por esta ligação entre músicas como o baile funk e o samba, por exemplo, que o samba nós associamos a uma coisa domesticada, ao hedonismo mais comercial, e na verdade a história do samba, a gênese do samba, é uma coisa profundamente, precisamente nasce em esferas populares com todos estes condimentos que estamos aqui a enunciar. Portanto, é uma música, na verdade, profundamente política. Não política no sentido das letras serem políticas ou não, mas no sentido da festa ser também subversiva, da celebração ser subversiva. Como, na verdade, todas estas músicas que estamos aqui a abordar, a maior parte delas são. Precisamente porque têm a dimensão do corpo. E quando o corpo se junta à música, aquilo é subversivo à brava. O corpo só por si já é subversivo. Quando a música se junta ao corpo, ainda é pior. Nós temos aqui duas perguntas em fila. Vamos fazer assim, vamos ouvir a sua pergunta, depois é aquelas duas perguntas em ronda e depois as respostas, porque senão estamos a chegar a... Mas, Zezé, E depois vamos... Pai grande, para mim tu falas primeiro. Eu é que seguro, desculpa. Ok, peço desculpa. Não, eu queria só acrescentar, e queria agradecer aqui a sua intervenção relativamente à Quichiquila. Isto acontece não só em Angola, como em vários países africanos, acontece em Moçambique, que tem o nome de estique, e hoje em dia não é só para famílias de classe de renda baixa. Inclusive, tenho um estique em Moçambique e tenho uma Quichiquila também, tenho um em Maputo e um em Luanda, e continuo e faço questão que os meus meticais sejam aplicados e os meus kwanzas também, até porque ele agora está burro, não é? Então não vale a pena estar a querer trazer para cá. E é muito importante porque, além de ajudar famílias, isto também é a nossa cultura. Eu sou angolana, sou moçambicana e sou portuguesa, por isso tenho esta mistura toda dentro de mim. E acho que é muito importante que a nossa cultura também seja passada desta forma, porque esta forma de economia não é circular, mas é uma forma de economia informal, que nos ajuda também a subir um pouco. É um pouco uma contradição à banca que nós temos, que é um pouco capitalista, aliás, não é um pouco,
que não permite que muitas famílias e muitas pessoas de classe média, não só as de renda baixa, possam alcançar os seus objetivos. Então, muito obrigada por ter falado da nossa cultura de outra forma. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Vou passar aqui mais uma questão. Obrigada. São aqui umas ideias um pouco soltas em relação aqui à música feita na periferia, seja ela em Angola ou aqui em Lisboa ou noutros sítios, e até já no jazz havia esta espécie de ideia de telefone estragado em que entre quem cria música, quem produz a música e quem ouve a música depois nos contextos, os tais contextos mais privilegiados, uma ideia de telefone estragado no sentido em que eu sinto, muitas vezes tenho essa sensação de que a mensagem e muitas vezes até a letra, que nem sempre corresponde à musicalidade, não é? Ou seja, isso, por exemplo, aconteceu, estive na Colômbia há 3 anos atrás, e a cúmbia, por exemplo, que são ritmos dançantes, muitas vezes as letras são, quando eu comecei a prestar atenção à letra, comecei a perceber que eram narrativas, histórias extremamente duras, de vidas trágicas, e é preciso ter muitas vezes realmente atenção porque a musicalidade, e às vezes sinto isso com a música que vem da periferia, se bem que essa música muitas vezes perde-se uma escala local, não é? Parece que a música vem, ela é muito raro, ela não entra no centro da cidade. Que eu saiba, só conheço as Noites Príncipe no Music Box, é a única escala local, não é? A música produzida na periferia de Lisboa e que é programada no centro da cidade. Parece que é preciso passar por a escala global para podermos ouvi-la de uma forma mais leve, que não nos caia, que não tenhamos aquela atenção à tal mensagem, pronto, facilitando. Isso no jazz também já existia esta ideia de que pessoas alegres a cantar, sabe o quê, mas nós sabemos que hoje é muito claro que eram vidas também trágicas e muito difíceis. Enfim, isto é isto, pronto. Mas tens uma pergunta? Um comentário. Obrigado. Marta, tinhas levantado o braço? Eu faço esta ronda por ali. Estou a fazer a ronda porque nós temos uma sessão a começar às 20 e às 20, então é outra, mas está bem, acho que gostamos de ter 30 minutos também de pausa. Era também para agradecer esta conjugação entre a dimensão do espaço que condiciona e que auspicia também uma forma de resistência, não é? Nas favelas, nos moceques, nas nossas periferias de Lisboa, que muitas vezes o problemático é um label horrível, mas obviamente que traduz vidas também muito duras, não é? De pessoas que sentem, muitas vezes até foram deslocadas para bairros sociais onde perderam esse sentido de comunidade que já tinham criado em bairros informais, autoconstruídos, e a periferia de Lisboa está cheia dessas histórias. Então há aqui toda uma linha. No outro dia o Calaf dizia, mas qual é o preconceito de chamar músicas urbanas à música negra? A música negra, a maior parte desta música produzida nas periferias do mundo, da cúmbia ao funk carioca, ao museque angolano, tem a ver com uma condição de negritude, no sentido não pejorativo, mas no sentido de um sofrimento que tem uma certa vivência de lugares de exclusão, de lugares de não acesso à cidadania e à urbanidade e à cidade do cimento e à cidade do caniço e do cimento e do museque e do asfalto e toda essa dicotomia que ainda perdura, essa matriz nos dias de hoje. E se há lugares mais hospitaleiros, e agora está aqui o Lino Damião, quero só prestar homenagem. Quando eu cheguei a Luanda e fui à Chicala, em 2005, não, no sentido que há uma solidariedade interna muito forte, mas também quem chega e é acolhido
e com o pouco que se tem faz-se uma festa e vê-se que as pessoas têm essa interajuda muito forte e que só temos a aprender com isso, mas no fundo também é não romantizando, porque as condições de vida são, quer dizer, temos falta de saneamento, tem-se vidas complicadas, há essa solidariedade continua, mas se calhar esse sentido de pertença também se foi mudando, como o Osvaldo falou em relação ao Não. Qual foi o bairro? Cazenga. Do bairro do Cazenga. E agora sente-se mais dificuldade, se calhar, nessa fusão de pessoas que são do centro ir à periferia, no sentido que há uma demarcação maior desse lugar. Nota-se que a última vez que fui a Luanda, em 2018, já se falava muito de mais crime, mais desconfiança, que é um reflexo dessas desigualdades gritantes e de todos os problemas económicos que o país atravessa. Pronto. Outro episódio que eu queria contar, que é, em 2007, fui ao Rangel com o Calaf, que estava à procura do DJ Snobia, e nessa altura o Kuduro era uma coisa que se ouvia muito com os lambas e os primeiros grupos de Kuduro de Musek, e que o angolano, especialista em música do Jornal de Angola, dizia que aquilo não é música, é ruído, não é? E teve que passar por toda uma operação de cosmética, seja através desses mediadores dos buracos que fazem uma outra coisa com o Kuduro, ou até com o marketing do Coriondu para criar um festival I Love Kuduro, para ser uma coisa que depois é globalizada e é aceite nas discos do mundo inteiro. E isso que a Inês Oliveira estava a falar, não é? Que há passa dessa escala local, que tem um sentido de urgência, que se está a gritar e a manifestar revoltas, e eu acho que o Kuduro é muito essa ideia também de um reflexo de um pós-guerra, de muita coisa, e que depois há para se tornar uma música aceite por uma comunidade, passa sempre por uma negação para depois ser apropriada, e não há nada que não seja apropriado tudo isso. Está a doer o meu braço. Hã? Está-me a doer o braço. Está bem, desculpa. Pronto. Só para acabar, queria só que depois, se o Vítor pudesse, fizesse esse paralelo com a realidade afro-Lisboa aqui da periferia. Só um bocadinho do teu livro que apanha tão bem estas realidades. Só dares mais uma ligação com o que está a falar aqui do Musek de Luanda para a periferia de Lisboa. O que é que há de semelhante e diferente para ti? Sei, pegando naquilo que a Inês estava a dizer, eu acho que tu também referenciaste, que é essa ideia da urgência, independentemente das letras ou até inclusive da música, acho que tem a ver com uma coisa muito óbvia, que é como se a música é vida, a música é experiência e não há mediação. Para aquelas pessoas, a vida é a música e, portanto, daí essa urgência. E por isso, na verdade, é isso que nos fascina e ao mesmo tempo nos afasta também dessa música. Nós que olhamos para aquilo como arte, com essa mediação que estás a dizer, mediação ocidentalizada, se tu quiseres, isso fascina-nos, ao mesmo tempo afasta-nos porque, eu vou dar um paralelo, não vou, é melhor não, porque é muito agressivo. Não vou. Não ia falar de ataques terroristas, esquece, é melhor não. Mas pronto, tem a ver precisamente com essa coisa é como se, a partir do momento em que eu vou fazer uma coisa também horrível, a partir do momento em que a arte é como se perdesse qualquer coisa de vital, na verdade. E é isso, deixa de ser vida, não sei, segundo o conceito ocidental talvez, mas acho que em Lisboa evidentemente isso também acontece, quer dizer, continua a haver pessoas, eu estou-me a recordar que o ano passado ouvi um disco e depois no caso do Kuduro, e o filme da Inês fala disso de uma maneira muito, muito interessante,
estas músicas são vivenciadas desde a tenra idade, é inacreditável. 12, 13, 14, 15 anos eles já fazem música, já aquilo está muito presente nas ruas, precisamente, no modus vivendi. E eu estava-me a lembrar de um músico que é o Puto Tito, que é ali de um bairro ao pé da Trafaria, e que fez um disco, eu acho fantástico, aos 15 anos. Mas, na verdade, passado 4 ou 5 anos, é como se ele já rejeitasse aquilo. Mas o que aquele disco reflete é precisamente... Aquilo é a vida dele. Era a vida dele quando tinha 14 ou 15 anos, quando fez aquilo. Era a experiência dele. E ele, quando se tornou artista, passa a expressão, hoje em dia, renega um bocado aquilo. Pronto, e no fundo essa que é a grande diferença, essa ideia da apropriação como tu falas, e que no fundo que é o que o Bob Dylan também fez, volto a insistir, eu detesto o Bob Dylan, te confesso, sério. E tudo não é de estar o Bob Dylan, é um bocado aquilo que ele representa, que é precisamente isso, é a possibilidade de uma segunda camada, no fundo, a retirar aquilo que nós romantizamos, como tu há bocado dizias, que é um bocado a essência das coisas, pronto. Bom, nós temos 2 perguntas agora deste lado. Vamos aqui ouvir a primeira. Obrigado. Eu tenho que segurar as regras. Então faz bem. Não, eu gostava de fazer um comentário. Eu estou-me a meter numa área que não acompanhei o debate de início e gostava de deixar aqui 3 notas, quer dizer, que é esta relação entre a arquitetura e a música, porque são artes apofânticas, artes de fronteira e de limite, e nesse sentido a arquitetura, no caso informal, dita informal, ou a arquitetura dos mosecos, ou até mesmo dos cortiços no Brasil, as ilhas no Porto, elas têm uma relação muito forte com aquela ideia de lugar de resistência, mas também lugar de fronteira. E no Porto está a acontecer um fenómeno muito forte, que é, nas zonas de fronteira, nas zonas com menos visibilidade, a música urbana, ou dita urbana, acaba por ser um instrumento de transformar aqueles lugares que são lugares interditos ou lugares classificados muitas vezes com estereótipos e estigmas de não lugares ou de lugares indesejáveis ou lugares inseguros, e os jovens, estão-me a lembrar, por exemplo, do Barraco 27, que é uma comunidade de ocupas que fica na zona oriental da cidade do Porto, e o Barraco 27, com o meu antigo aluno do Zornato Violeto, o Manel Cruz, têm feito um trabalho fantástico, porque têm congregado à volta dos barracos e à volta daquela comunidade de ocupas, toda uma comunidade artística ligada à música, e esta relação, eu sempre discuti isto com meus alunos, porque a arquitetura estabelece uma relação muito forte, muitas vezes fala-se com a pintura, com a escultura, com a multimédia, mas na realidade o nosso parceiro por natureza, por cumplicidade, é a música, porque a arquitetura constrói ambientes e a música também produz ambientes e constrói ambientes. E esta relação é muito forte. E quando estamos a falar de comunidades que têm pouca visibilidade, ou que se querem, ou que muitas vezes, eu ouvi falar um bocadinho aí na festa, eu tenho algum receio que a festa seja um espaço tanto de liberdade como parece ser. A música, sim, é um espaço de resistência e de liberdade. Mas eu não sei se a festa o é. Agora, na realidade, quer as arquiteturas ditas informais ou espontâneas, entre aspas, populares, não é? No sentido que brotam da necessidade das pessoas e que muitas vezes são classificadas como, vejam aquela ideia que é bairros informais, não é? As auges, essa coisa assim um bocado esquisita, que, não é? O que é isto de informal, não é? É logo uma forma de catalogar a invisibilidade com uma visibilidade punitiva, sancionar aquilo que está na fronteira, aquilo que está no limite e na margem, como uma coisa perigosa, uma coisa que o Estado não controla. E eu acho que a arte, seja a música, seja a arquitetura, seja a literatura, eu acho que está nestes espaços de fronteira, não é? Porque há muito maior liberdade. Eu dizia sempre aos meus alunos que é mais fácil criar numa ilha do que na Fundação de Serralves ou até na própria Faculdade de Arquitetura, quer dizer, porque é um espaço canónico, é um espaço normativo, é um espaço standard, redutor, e nestes espaços há uma liberdade imensa, até porque as pessoas querem mostrar
o espaço numa visibilidade positiva, proativa, de contestação, de luta política, ideológica, e nesse sentido eu acho que olhar para os mocecos ou para as ilhas ou para os cortiços com aquilo que têm de negativo ou não, eu acho que não faz sentido nenhum. São espaços onde a criatividade pode brotar de uma forma contaminante, anacrónica, que pode pôr em causa mesmo a gramática da criação, e isso é que é interessante. Aí é que está o ato criativo. Era só. Obrigado. Obrigado. Temos aqui uma última questão. Não, ainda queria. Não me imagino isso. Fala a senhora primeiro. A minha pergunta é para ambos, mas creio que o Vítor já se pronunciou um pouco sobre o assunto. E a pergunta é sobre se vocês consideram que há um limite entre a apreciação cultural das várias comunidades no planeta inteiro que não sentem a história dramática e não reconhecem o género da sua raiz, o que é simplesmente a evolução da globalização cultural e o que é a apropriação cultural desses géneros e dessas músicas, visto que muitas delas têm mensagens traumáticas e às vezes há muita rentabilização que não está associada a essas comunidades. E o que é que pensam sobre isso? Eu acho que a música não tem limite, não tem fronteira, não tem fronteira. Aliás, temos visto que há coisas que nascem no Moçeque que influencia a zona urbana e a música é uma arte que influencia de certa forma a zona a zona urbanizada, não é? Porque as pessoas vão para o Moçeque, ou melhor, as pessoas da zona urbana, na sua maioria, bebem alguma experiência daquilo que vem do Moçeque. Esse é o meu ponto de vista. É só para agradecer toda esta intensidade, acho que era o intuito destas sessões acontecerem no café, também esta conversa de café no bom sentido e no sentido presencial, acho que isso foi importantíssimo, nós sairmos do Zoom, dos computadores e do online. Várias pessoas nos perguntaram onde é que podiam assistir aos debates, uma delas foi aqui o Osvaldo, e foi até com bastante satisfação que dizíamos que não podiam, pronto. São debates presenciais. Obviamente estamos a gravá-los aqui com a ajuda do Miguel Rafael, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Obrigado, Miguel, por estas 3 sessões que ficam, no fundo, registadas só para o nosso arquivo, também para podermos depois, enfim, voltar às conversas e tentar aprender também com tudo que se tem passado aqui.